Pedro chegou à praça central à meia-noite, onde um parque infantil decrépito se fazia presente, envolto em névoa. Lá, encontrou uma figura encapuzada, de mãos estendidas, oferecendo doces e brinquedos para outras crianças. O ar estava pesado, carregado de uma sensação sinistra que fazia os pelos de Pedro se eriçarem. Observou, escondido, enquanto crianças, com olhares vidrados e passos descoordenados, se aproximavam da figura encapuzada. Uma melodia sombria ecoava no ar, uma canção infantil distorcida, que parecia sair dos cantos sombrios do parque. Um pressentimento ruim o envolveu, mas Pedro sabia que precisava descobrir a verdade por trás desse Dia das Crianças. Com passos cautelosos, aproximou-se da figura, os olhos brilhando na escuridão, como duas brasas acesas. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Pedro, sua voz trêmula, mas firme. A figura encapuzada virou-se lentamente, revelando olhos vazios e um sorriso macabro sob a sombra do capuz. "Ah, finalmente um novo visitante. Estamos celebrando nosso Dia das Crianças, venha. Junte-se a nós." O convite era mais uma ameaça do que uma oferta, e Pedro sentiu seu coração acelerar. Ele recusou, balançando a cabeça com determinação. Pedro tentou recuar, mas antes que pudesse reagir, a figura encapuzada se aproximou rapidamente e o agarrou com força. Um grito escapou dos lábios de Pedro, ecoando pelo parque. Tudo se tornou um borrão de movimento e sombras, e então, de repente, Pedro se viu em um lugar completamente diferente. Estava escuro e úmido, com paredes de pedra úmida e o som distante de água pingando. A figura encapuzada estava parada na penumbra, observando-o com seus olhos vazios. "Bem-vindo ao nosso mundo, Pedro. Aqui, as crianças têm a eternidade para brincar." Pedro engoliu em seco, sentindo medo percorrer seu corpo. Ele olhou ao redor, procurando uma saída, mas tudo o que viu eram paredes de pedra maciça. "O que vocês querem de mim?" Pedro conseguiu articular, sua voz trêmula. O homem encapuzado se aproximou, revelando um semblante ainda mais sinistro. "Queremos companhia, companhia para nossos eternos jogos infantis." O coração de Pedro martelava em seu peito. Enquanto a noite se arrastava, Pedro percebeu que o subterrâneo estava repleto de crianças, todas em um estado semelhante ao que ele tinha testemunhado na praça. Olhares vazios, passos descoordenados, presos em uma eterna e sombria celebração. Conforme Pedro explorava os corredores úmidos, ele passou por várias salas onde jogos macabros estavam sendo realizados. Cada sala era iluminada por tochas, lançando sombras nas paredes de pedra suja. Em uma das salas, crianças estavam sentadas em círculo ao redor de uma mesa coberta com cartas rasgadas e velhos tabuleiros. O homem encapuzado dirigiu-se a Pedro com um sorriso sinistro. "Isto é o jogo das sombras. Nele, as crianças enfrentam seus medos mais profundos. Ganha aquele que conseguir manter a mente sã até o fim." Pedro observou horrorizado enquanto as crianças, com olhos vazios, revelavam cartas que pareciam ter sido arrancadas de pesadelos. Cada imagem era mais perturbadora do que a anterior, e ele pôde sentir a tensão no ar. Na sala seguinte, encontrou uma espécie de labirinto construído com espelhos quebrados e distorcidos. As crianças caminhavam com hesitação, tentando encontrar uma saída. O homem encapuzado explicou: "Isto é o labirinto da reflexão. Aqui, as crianças confrontam as diferentes facetas de si mesmas, aquelas que prefeririam esquecer." Os reflexos distorcidos olhavam de volta para Pedro, alguns sorrindo de forma maligna, outros chorando silenciosamente. Ele sentiu um arrepio na espinha, imaginando a agonia que essas crianças deviam estar passando. Em uma sala adiante, o chão era coberto por uma fina camada de água escura. As crianças se moviam com cuidado, tentando evitar algo que espreitava sob a superfície. O homem encapuzado explicou o próximo jogo. "Isto é o desafio do abismo. Aqui, as crianças enfrentam seus piores pesadelos, enquanto a escuridão tenta engoli-las." Pedro observou, horrorizado, enquanto formas sombrias se moviam sob a água, causando ondulações sinistras.
Ele podia sentir o terror que emanava daquele lugar. Pedro então começa a correr, correr como um louco, em busca de uma saída. O coração de Pedro batia descontroladamente enquanto tentava escapar do homem encapuzado. Corria pelos corredores úmidos, seus passos ecoando nas paredes de pedra. Então, subitamente, deparou-se com um lago negro, sua superfície espelhando a escuridão ao redor. Sem hesitar, Pedro saltou na água gelada. Sentiu-se envolto por uma sensação de afogamento, mas também de alívio, como se estivesse escapando de alguma prisão invisível. Quando seus olhos se abriram, Pedro estava deitado no meio do parque infantil. O sol brilhava no céu, dissipando a névoa que antes encobria o local. À sua volta, pais e mães desesperados corriam, chamando pelos nomes de seus filhos. A confusão era palpável, mas Pedro sabia que algo ainda estava errado. Ele se levantou com dificuldade, seu corpo pesado e encharcado. Os sons de sirenes ao longe indicavam que a polícia estava a caminho. Pedro se aproximou de uma mulher, seu rosto contorcido pela preocupação, e perguntou: "O que aconteceu aqui? Onde estão as outras crianças?" A mulher olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. "As crianças, elas desapareceram durante a noite. Ninguém sabe o que aconteceu. Estamos todas desesperadas." O choque atravessou Pedro. Ele sabia que precisava contar a verdade sobre o homem encapuzado e os jogos macabros. Mas como explicar algo tão sinistro e irreal? Enquanto ele tentava reunir coragem para falar, viu o homem encapuzado à distância, observando-o com seus olhos vazios. Uma sensação de terror o invadiu novamente. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao encarar o homem encapuzado à distância. A lembrança dos olhos vazios e do sorriso macabro ainda ecoava em sua mente. A determinação de enfrentá-lo se misturava com o medo paralisante que o envolvia. Sem pensar duas vezes, Pedro virou-se e saiu correndo do parque, sem olhar para trás. A cada passo, o chão parecia tremer sob seus pés, e o ar pesado parecia sufocá-lo. Ele sabia que não podia olhar para trás, não podia arriscar se deparar com aquela figura sinistra novamente. A adrenalina o impulsionava, fazendo com que seus músculos trabalhassem em um ritmo frenético. Pedro corria como se sua vida dependesse disso. Ao chegar à rua, seus passos continuaram a ecoar, mas agora em um ambiente familiar. As casas ao redor pareciam oferecer um refúgio seguro contra o terror que acabará de enfrentar. Pedro continuou a correr até encontrar um lugar onde pudesse se esconder, onde pudesse se sentir seguro. Quando finalmente parou para recuperar o fôlego, percebeu que estava longe o suficiente do parque. Ele se apoiou contra uma parede, os olhos fixos no horizonte. Pedro então começou a chorar, esperando que tudo fosse um sonho. Assim, se gostou da história, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever, para que possamos continuar a criar pesadelos que se tornam realidade.